Fevereiro foi um mês com leituras maravilhosas que me fizeram perceber como eu amo ser leitora. Com apenas um livro que eu me arrependi amargamente de ter lido. O único livro que eu me arrependi de ler foi um queridinho do TikTok. Pois é, então existe uma grande possibilidade de eu ser odiada nesse vídeo. Mas vamos lá, que eu tô aqui pra dar a minha sincera e humilde opinião. O primeiro livro de fevereiro foi... Trono de Vidro. Aguda. Eu sei que essa saga tem fãs apaixonados e fissurados e loucos por essa história, mas mesmo assim eu não imaginei que fosse um livro tão bom assim. Nesse livro nós temos a protagonista como uma assassina lendária que é convidada a participar de um torneio para se tornar a assassina oficial do rei. De forma bem resumida, é isso, mas é bem mais complexo do que isso. O torneio se inicia e nenhum outro competidor sabe com quem eles realmente estão competindo, porque a nossa assassina tá comendo quieta. Ela foi apresentada com um nome falso como uma estratégia de jogo. Mas a coisa fica boa quando um competidor é assassinado de forma bem bizarra. Ele morre de um jeito tão bizarro que todo mundo acha que existe algum animal no palácio devorando os competidores, porque não tem como aquilo ter sido feito por um homem. E aí, minha filha, o mistério fica bom, viu? Trono de Vidro é o livro perfeito de fantasia, com mistério, uma personagem feminina forte e algumas migalhas de romance. Tudo que a gente gosta, então, na minha opinião, ele é um livro 5 estrelas, sim, porque eu quero. Se você não concorda, guarda pra você, porque eu já me apeguei a esse universo e não vou aceitar alguém falando mal da nossa assassinazinha, tá bom? Depois de Trono de Vidro, eu já emendei e comecei a ler Coroa da Meia-Noite, e o segundo livro consegue ser ainda melhor que o primeiro. O universo se expande, Selena se mostra muito mais esperta do que nós tínhamos imaginado. Não é à toa que ela é a assassina mais temida de Adarlan. Já vou pedir desculpa se eu estiver pronunciando nomes errados, porque eu achei muito difícil pronunciar o nome dos personagens desse livro. Eu não vou falar muito porque eu não quero dar spoiler, mas só vou dizer que essa menina nos faz de otário. Me enganou até o último segundo e eu fiquei de cara quando eu li a última página desse livro. Óbvio que eu vou dar 5 estrelas pra ele também. O terceiro livro do mês foi Torto Arado, do autor baiano Itamar Vieira Júnior. Esses livros que eu comentei até agora vão ter um vídeo só falando deles, porque são todos muito bons e complexos para só falar em um vídeo de lidos do mês. E Torto Arado merece demais um vídeo só falando sobre ele. Não é um livro para você ler com pressa, é um livro para você pensar, chorar, refletir sobre a condição humana e como o nosso local, a nossa morada, interfere em quem somos. Das últimas leituras que eu tive, esse é o mais denso e que merece mais atenção. Não é apenas um livro para entreter, é um livro que aborda temas sensíveis e complexos, seus personagens são profundos e extremamente interessantes e humanos. Tenho certeza que você vai se apaixonar por essa história tanto quanto eu me apaixonei. Também vamos de 5 estrelas para esse livro. Eu tô falando, fevereiro foi um mês muito bom, livros perfeitos, 5 estrelas, até que eu fui inventar de ler um queridinho do TikTok e tô tentando saber até agora o que ele tem de querido e porque eu vi tanta gente falando bem deste livro. Como estávamos tendo as Olimpíadas de Inverno, eu resolvi procurar um livro que tivesse algo relacionado a este mundo, algo com gelo para entrar nesse clima geladinho de Olimpíadas de Inverno, e foi aí que eu me deparei com Quebrando o Gelo, da autora Hannah Grace. Eu juro que eu vou ficar com o pé atrás toda vez que tiver escrito sucesso no TikTok sobre um livro. A Anastácia, protagonista desse livro, é chata. Ponto. Já falei tudo que você precisa saber sobre ela. O personagem é rasa, tal qual um prato. Na tentativa falha de dar algum enredo pra ela, a autora colocou ela pra fazer terapia, mas é tudo muito plano e superficial. Ah, e ela é adotada também. Ela colocou isso pra ver se dava um pezinho na personagem. É um livro onde nada acontece, tudo é óbvio, e eu achei que todos os personagens secundários estavam ali só pra enaltecer a Anastácia. Ou seja, pra piorar, ela é pick-me. Ela coloca essa personagem como se fosse a última bolacha do pacote, mas ela é sem sal, é morna, não tem nada de interessante. Resumindo, achei o livro só ruim mesmo. Eu achei tão ruim que ele tá me deixando estressada só de lembrar dele. Assim como em Fantasma, se tirar as cenas de hot desse livro, sobra quase nada. Uma estrelinha, sendo bem simpática e legal, porque a vontade era não dar nada. Eu quero muito saber o que tá acontecendo, gente, pra esse livro ser um sucesso no TikTok. Quando eu era adolescente, tinha fanfics mais bem escritas do que esse livro.
Como assim uma editora publica isso? Como que faz tanto sucesso assim? Isso não faz sentido na minha cabeça. Talvez eu seja muito cancelada por não ter gostado desse livro, mas pra mim realmente não deu. Eu terminei ele na base do ódio. Isso não é ataque a quem leu e amou ou indicou, é só uma opinião minha. Tá bom? Então vamos ficar calminhos. E se você é uma pessoa que tem esse livro como um dos seus preferidos, por favor, me explica nos comentários o porquê. Eu tô revoltada porque eu tô vendo que eu tô gesticulando até mais do que o normal. Eu tô chocada com esse livro ser tão famoso assim. Mas chega de falar dele. Por último, pra poder terminar bem o mês, assim como ele começou, né? Eu gosto de começar e terminar com livros bons. Eu li um romance da Emily Henry e foi meu preferido dessa autora. O livro se chama Uma Vida e Tanto e eu fiquei apaixonada do começo ao fim. Foi o mais bonito de todos que eu já li dela. Nesse livro, Alice está concorrendo com outro escritor para contar a história dessa senhora de 80 anos que teve uma vida e tanto. Ela era de uma família extremamente rica, a queridinha dos tabloides, e foi casada com um astro do rock, que morreu de forma trágica. De um lado, nós temos a Alice Scott, que tem apego profundo por essa história e que descobriu onde essa socialite estava se escondendo. Alice é super otimista e sonha em escrever o seu grande sucesso. Do outro lado, temos Hayden Anderson, um escritor reconhecido e que, ao contrário da Alice, ele foi convidado pela própria senhora, dona da história. Ele já é mais quieto e metódico, usa roupas monocromáticas e é o oposto da Alice. Essa história é lindíssima e eu amei como o foco do livro é muito mais a história dessa senhora, ela contando sobre as gerações anteriores que moldaram quem ela seria e como a vida dela iria acontecer. Eu admito que esse livro me deixou chorosa em vários momentos. Gostei muito que, apesar de existir um romance entre a Alice e o Hayden, esse não é o principal do livro, mas sim os relatos da antiga queridinha dos tabloides. Desde a infância até o momento em que ela conhece o amor da sua vida e o perde de forma tão repentina. Eu não costumo dar 5 estrelas para romances atuais, mas esse me conquistou muito, então sim, para mim, ele é um 5 estrelas. Talvez ele tenha me surpreendido tanto porque eu já li outros livros dessa autora e esse tá muito mais maduro e tem muito mais coisas acontecendo do que apenas um casal com um empecilho para ficar junto. Ele me lembrou um pouco o livro Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas Uma Vida e Tanto tem uma história muito mais emocionante, romântica e interessante. Eu vou admitir que eu não gostei de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo não, viu? O único ponto negativo de Uma Vida e Tanto é a capa. Eu juro que eu não entendo essa moda de fazer capa feia para romance. Vamos valorizar os designers e ilustradores, galera. Chega de capa xoxa infantilizada para livros que não são nenhuma das duas coisas. Momento pitaco, mas eu acho que esse livro ficaria lindo com uma capa cheia de manchetes de jornal, porque condiz muito mais com a história do que essa que colocaram. Enfim, esses foram os livros lidos do mês de fevereiro. Me conta aqui nos comentários qual desses você já leu ou qual pretende ler. Até o próximo livro ou aventura!